Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 30 de agosto de 2021 e vamos lembrar o que ouvíamos ontem na missa, 22º domingo do tempo comum, quando no Evangelho Jesus criticava os que se prendiam a tradições humanas e dizia que a pureza e a impureza está ligada ao que sai do coração e não ao que entra nele. Como foi também o dia do catequista, eu gostaria de aproveitar a minha reflexão para meditar sobre a nossa educação religiosa, sobre a nossa própria formação em religião e sobre os modos como nós educamos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade na fé. Bora refletir. Vamos considerar três aspectos da educação religiosa. O primeiro, o sentimento religioso. O segundo, o conhecimento das tradições religiosas. E o terceiro, aquilo que eu vou chamar de vida batismal, isto é, uma maturidade da vida religiosa cristã. Meu primeiro ponto é o sentimento religioso. Se nós olharmos na história e na psicologia de todas as religiões, é possível perceber que a porta de acesso das pessoas ao sagrado é sempre a porta dos afetos. Raramente alguém ingressa numa religião, num primeiro momento, por uma razão, por uma ideia, por um determinado sistema teórico religioso. De modo geral, a nossa experiência acontece no nível dos afetos, nossa experiência de Deus, e é ali que nós, então, ingressamos ou decidimos ingressar num caminho de fé dentro de uma determinada tradição religiosa. O sentimento perpassa toda a vida daquele que professa uma fé. Ele está no começo, no durante e também nas experiências finais daquele que diz eu creio. Porém, o sentimento ele não é único. Há outras dimensões da vida religiosa que precisam ser observadas. O que não nega o fato da importância do sentimento na nossa própria história. Dom José Tolentino, cardeal português, diz inclusive aos historiadores que seria necessário redigir uma história do sentimento religioso. Nós temos uma história das ideias religiosas, temos a história das formas religiosas, isto é, dos fenômenos concretos de religião, como os ritos, as celebrações, as práticas, os costumes, mas nós não temos muito claro uma história do sentimento de religião, nem das religiões em geral, nem de uma religião específica. Temos a ciência da psicologia da religião, que procura trabalhar certos fenômenos na ordem psíquica. Mas fazer uma história do sentimento religioso está ali entre a psicologia da religião e uma antropologia do sagrado. De todo modo, é preciso reconhecer que o sentimento é fundamental na experiência e na vivência religiosas. Quando nós falamos de educação religiosa, a primeira coisa então que aparece para nós é a necessidade de um cultivo dos afetos. E isso porque é muito arriscado, é uma tentação constante, nós confundirmos os nossos sentimentos bons, experimentados em ambiente religioso, com Deus mesmo. Há aqui, na verdade, problema de duas ordens. Um problema de ordem psicológica e um problema de ordem teológica. O de ordem psicológica seria confundir o sentimento com Deus, no sentido de projetar a si próprio no sentimento e então, na verdade, estar numa espécie de adoração de si, num culto do próprio ego.
Isso acontece quando nós não distinguimos bem os sentimentos e achamos que o simples fato de eu estar gostando do que está se passando dentro de mim enquanto eu rezo, que aquilo é Deus agindo dentro de mim. Não, não, às vezes não. Às vezes aquilo sou só eu. Sou eu mesmo me transbordando. Então eu não posso dizer que todo sentimento que eu tenho é de Deus. Até porque, além disso, ao longo de um dia eu consigo sentir coisas mais diversas, contraditórias e até esdrúxulas. Se Deus é um sentimento que eu retenho ou que eu saboreio, então como fica essa coisa das confusões de sentimento? Qual é o sentimento que vem de Deus? Só os bons? Todas as vezes que eu rezo e sinto algo bom, aquilo é divino? Existe um prazer de Deus que seja claro? Isso não é claro. Então, o primeiro problema de ordem psicológica é projetar a si mesmo num sentimento e então acabar endeusando a si próprio. Uma segunda coisa que aparece é a necessidade de distinguir o sentimento de Deus mesmo, agora num plano teológico. Porque, de fato, Deus se vale da nossa estrutura antropológica, que comporta emoções e sentimentos para nos atingir. Deus não chega fora daquilo que somos. Ele chega naquilo que nós somos. Corpo, mente, sentimento, relação, história, vitalidade. Deus acessa a nossa antropologia, nossa estrutura humana. Então é claro que ele vai também acessar os nossos afetos. Porém, esse acesso não significa que Deus é aquele sentimento. Então, num nível teológico, é saber distinguir, olha, isso que eu estou percebendo dentro de mim pode vir de Deus, me parece que vem de Deus, talvez até seja de Deus mesmo, mas isso não é o próprio Deus. Deus é muito maior do que esses fenômenos interiores que acontecem em mim. Então, quando eu faço essa dupla distinção, os meus sentimentos podem ser só uma projeção do meu eu, e os meus sentimentos são instrumentos de Deus, mas não são Deus mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um discernimento e um cultivo dos meus afetos. Eu não estou desprezando o que eu sinto, mas não estou absolutizando aquilo que eu sinto. Quando nós fazemos isso, educamos o sentimento religioso. E como eu dizia antes, o sentimento é fundamental, seja porque ele é a porta da experiência religiosa, seja porque ele é um dos eixos do caminhar religioso, seja porque, em diversas vezes, um ponto de chegada nosso na vida de fé serão os sentimentos. Por isso, aqueles que cultivam bem esses sentimentos conseguirão encontrar melhor a Deus e não viver uma neurose religiosa. E, nesse sentido, crescerão, amadurecerão na fé. Educar os afetos é uma primeira dimensão da educação religiosa. Depois que nós experimentamos, é preciso agora tomar consciência do que experimentamos e refletir sobre a própria experiência. É o momento da conscientização. O momento, o nível, vamos chamar assim, o nível reflexo da vida religiosa. O primeiro é o nível sensitivo, o segundo agora é o nível reflexo. E nós só podemos fazer uma reflexão dispondo, tendo ao nosso alcance duas coisas. Primeiro, um conjunto de ideias sobre a vida, que todos nós vamos desenvolvendo na nossa caminhada, por educação familiar, por educação escolar, por aprendizagens, etc. Mas de modo muito específico, a gente precisa dispor de um conhecimento religioso que nos permita dar uma certa forma para aquele sentimento religioso de que falávamos antes.
e nos permita também ter alguns critérios para perceber se as coisas são realmente de Deus ou não, se elas estão de acordo com o que Deus nos pede ou não. Então é o momento da consciência. Muitas pessoas na sua vida religiosa param naquele primeiro nível, apenas sentem Deus, mas não param para pensar Deus. E Deus começa a ser problematizado quando a pessoa enfrenta algum problema. Então, um exemplo, a pessoa vive bem a sua fé enquanto a sua vida está relativamente estável. De repente, acontece um problema, um sofrimento, uma morte, um desemprego, uma separação ou algo assim, e a pessoa então se vê desmoronando na sua fé. Parece que perdeu a confiança em Deus, parece que não sente mais a presença de Deus. Vários fenômenos de secura interior vão se abatendo sobre aquele sujeito. O que está acontecendo? Está acontecendo o desmanche de uma experiência. Se aquela experiência inicial da nossa vida religiosa foi refletida, pensada, meditada, então a gente vai conseguir distinguir o que é essencial, que não se perde, que permanece, no qual a gente se agarra, e o que não é essencial, o que é passageiro, o que vai ser perdido mesmo por causa daquela experiência dolorosa que a gente está vivendo. Agora, quem não reflete sobre a sua própria experiência, esse fica no vazio nessas horas de dor. Porque a experiência não reflexa é como se fosse um pouco de gás guardado num pote. Quando o pote se quebra, o gás evapora, não sobra mais nada. Quando você pensa a sua própria vida religiosa, reflete sobre ela, você dá uma certa consistência a esse gás. Então você liquefaz um pouco, ou até solidifica. Só uma metáfora, né? Então você dá um pouco mais de densidade. Então se o pote cai no chão, você não vai perder a sua experiência religiosa, porque ela não é mais gasosa. Você vai perder alguns pedaços dela, algumas coisas delas vão-se embora mesmo. Algumas porque não eram essenciais e outras porque você está mudando de fase. Foram importantes num momento e agora não são mais. Mas você consegue salvar algo, você consegue reter o fundamental da sua experiência, um núcleo de encontro com Deus. Por quê? Porque você foi capaz de dar forma, configuração, densidade, alguma solidez àquilo que foi experimentado nos afetos através das reflexões que você fez. Agora, como eu dizia, para você fazer essa reflexão, você vai precisar da ajuda da tradição religiosa que você pertence. Se você fizer uma análise da sua vida interior espiritual apenas com os critérios dos saberes humanos, humanísticos, filosofia, sociologia, psicologia, você vai até esquadrinhar, vai conseguir fazer uma medição da sua vida espiritual, mas como cientista. Se você quer fazer uma medição da sua vida espiritual como fiel, na ordem da fé, no contexto da espiritualidade, você vai precisar de outros saberes que te ajudem nisso. E daí vem a teologia, vem a doutrina, vem os nossos dogmas, que parece uma palavra pejorativa, né? Mas dogma não significa uma burrice da fé, vamos dizer assim. O dogma, na verdade, eles são as verdades que nós consideramos essenciais. E é bom conhecer os nossos dogmas para saber o que é essencial para nós. É bom conhecer a nossa doutrina para entender o conjunto do pensamento da nossa própria igreja. É bom conhecer um pouco de teologia para ser capaz de pensar a vida de fé e não só engatar um automático e ir vivendo a fé até que o carro bata e eu perca tudo. Eu perco, inclusive, aquela experiência boa inicial. Uma segunda questão que precisa ser educada no processo da educação religiosa é a nossa consciência. Daí vem a catequese, vem a influência dos pais por suas palavras e exemplos. Vem a importância dos nossos avós, que são hoje, especialmente na nossa sociedade, né, em ritmo alucinante, são aqueles que ainda conservam muito dos ritmos da fé.
Muitos de nós fomos educados na fé pelos nossos avós. Então é importante acolher o que eles ensinam, o que a catequese nos ensina, o que nós ouvimos nas homilias de domingo, o que nós acessamos hoje em dia na internet com tanta facilidade de conhecimento sobre a nossa igreja, sobre a nossa história, sobre a nossa doutrina, sobre a nossa espiritualidade, sobre a vida dos santos. Tudo isso ajuda a gente a formar a consciência e com essa consciência elucidada, esclarecida, a gente vai poder olhar para a nossa vida interior com mais madurez, com mais maturidade. Um segundo nível que precisa ser educado, então, é a nossa consciência. E nós educamos a consciência religiosa aprendendo um pouco mais sobre as nossas próprias tradições religiosas. Chegamos então ao terceiro nível ou aspecto da maturidade religiosa e da necessidade da educação religiosa, que é a vida batismal. Eu falei num primeiro momento sobre os afetos, e os afetos são, por assim dizer, o mundo da espiritualidade pura, isto é, da vida espiritual, ainda sem uma forma, um rito, algo do tipo. Num segundo momento, eu falei sobre as formas concretas da vida religiosa. E agora, então, nós estamos na síntese dos dois aspectos anteriores. Há uma distinção recente, até na história das religiões, entre espiritualidade e religião. Disse que espiritualidade tem a ver com essa vida interior, com as ideias que se tem, com práticas de meditação, de contemplação, com um certo conjunto de valores. E que religião tem a ver com ritos, normas, doutrinas. Em certo sentido, essa distinção é real, porque realmente nem tudo que é espiritual é religioso e nem tudo que é religioso é espiritual. Exemplos. Suponha que alguém que não tenha nenhuma religião, mas a pessoa tem uma certa disposição da alma para olhar as coisas da vida com um olhar de beleza, acha tudo muito bonito, vive bem, procura viver em paz com os outros, etc. E ela é movida por uma certa espiritualidade, mesmo sem religião. E em outros casos, né, o da religião, tem gente que é muito praticante de costumes religiosos, mas é tão pobre de espírito. Pobre de espírito. Então, num primeiro momento eu diria, sim, espiritualidade é uma coisa e religião é outra. Não são necessariamente a mesma coisa. Porém, a segunda coisa que eu diria é que é importante que a gente consiga fazer uma síntese entre essas duas coisas. Porque uma espiritualidade que não toma forma, que ela fica sempre sendo só uma energia ou interior ou exterior, ela pode ser muito descomprometida, pouco impactante. Ela vira uma good vibe, uma boa vibração, uma brisa. Pode virar, né? E uma religião que não tem espiritualidade, ela pode ficar uma peça de museu, um conjunto de práticas retrógradas. Então, tanto a religião como a espiritualidade se beneficiam uma da outra. E esse é o terceiro nível da educação religiosa, educar para uma vida batismal, isto é, educar para uma vida espiritual, de um lado, mas uma vida espiritual que se concretize através dos ritos, das orações e, sobretudo, dos comportamentos éticos. Pois a segunda leitura de ontem, tirada de Tiago, dizia isto, do apóstolo Tiago, que a verdadeira religião é assistir às viúvas, aos órfãos, isto é, ir ao encontro daqueles que são necessitados, fazer o bem aos outros. No Evangelho, Jesus tinha criticado os judeus que estavam ali próximos dele e que se preocupavam mais com lavar as mãos devidamente do que propriamente com ter um coração renovado.
Então, a religião no seu auge, ela é um conjunto de práticas, ideias, vivências, celebrações, carregadas de um espírito, de uma espiritualidade, através do que então nós vamos amadurecendo a nossa vida humana. Um bom termômetro para avaliar uma vida religiosa é ver o que ela faz conosco de concreto, como é que ela impacta o nosso cotidiano, como é que a gente fica depois que a gente passa por ela. Se a gente fica o mesmo, ou a gente é um cumpridor de ritos, ou a gente é um saboreador de brisas. Agora, se eu noto movimentações, pensamentos, questionamentos, crises, dúvidas, vontades de mudança, então a religião atingiu a sua maturidade dentro de mim. Ela se tornou uma potência de transformação. Estamos começando mais uma semana e o que eu quero propor para você é que ao longo dessa semana procure, para você que tem uma vida espiritual, uma espiritualidade muito viva dentro de você, muitos sentimentos dentro de você, sentimentos de religião, que você procure dar formas concretas a esses sentimentos através das suas orações e da sua prática do amor, fazendo bem às pessoas que convivem com você. E para você que tem já uma prática religiosa dos rituais, das orações, que segue os roteiros e as normas, que você infle essas práticas com um pouco mais de espiritualidade para que você não caia num mecanicismo religioso. Desse modo, poderemos juntos procurar uma reforma do nosso coração e um melhoramento dos nossos limites espirituais, que são um pouco fruto também da limitação da educação religiosa que a gente teve. Desejo a todos uma boa semana, uma boa prática de fé. E até semana que vem com mais um Ontem na Missa.